Livro de Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 9. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco, né? Jesus querido, Jesus amado, eis aqui tua palavra, Senhor. Peço que venha falar comigo e com a tua amada igreja nesta noite gloriosa, Pai. Estamos aqui para nos alimentarmos da sua santa e rica palavra, Senhor. Venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, meu Pai, e confirmar o teu grande milagre e mistério sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus hoje fala sobre a Nova Jerusalém. Glórias a Deus. Que é, o lugar ao qual nós estamos aqui neste mundo, pelejando, servindo ao nosso Deus para conseguirmos ir morar na Nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus aqui diz, no versículo 11, que a Santa Jerusalém, que descia do céu, ela tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Aleluia, Jesus. A Nova Jerusalém, glórias a Deus, já ouvimos muitos falar de testemunhos de arrebatamentos de pessoas, glória a Deus, que já estiveram ali foram arrebatadas ali e já viram, que diz que é um lugar muito bonito, um lugar muito lindo, é um lugar que tem uma glória tão grande, aleluia, que, glórias a Deus, ali você esquece de tudo e você não quer nem saber de voltar para a terra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, igreja, nós temos que batalhar e pelejar aqui neste mundo ao qual nós estamos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. E fazer de todo o possível e todo o impossível para não perdermos, para não nos desviarmos, da presença do nosso Deus. Porque é somente Ele, somente Jesus Cristo que pode nos levar a morar neste lugar, na Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Ninguém mais pode, é somente Ele. Então o que nós temos que fazer? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Temos que nos manter firmes e fortes na presença do Senhor, obedecendo ao nosso Deus, Glória a Jesus, aleluia. Sabemos que é difícil, glória a Deus, mas a palavra de Deus diz, para vigiarmos. Vigiais, não entreis em tentação, porque a carne, ela é o quê? A carne é fraca, mas nós temos Deus conosco, ao nosso lado, para nos ajudar. Aleluia, Jesus. Então, a hora que você, aleluia, estiver ali, porque Satanás tentou Jesus. Satanás tentou até a Jesus. Como que ele não iria tentar a nós também? Aleluia, Jesus. Mas nós não somos fracos se estivermos na presença do Senhor. Se estivermos ali, de mãos dadas com o Senhor. Nós não somos fracos. Aí Satanás não tem o poder de nos enganar. Satanás não tem o poder de fazer nada conosco. Mas se nós não estivermos, igreja do Senhor, perante o Senhor, na presença do Senhor, com sinceridade, de todo o nosso coração, de nada adianta. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Estamos fazendo o quê? Estamos fazendo em vão. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. De servir a Deus, muitos falam que servir a Deus é difícil, mas servir a Deus não é difícil. Aleluia, Jesus. Servir a Deus é maravilhoso,
Glórias a Deus. Servir a Deus é gostoso, servir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Ele é um ser que está ao nosso lado a todo momento, nos guardando, nos livrando, aleluia, nos protegendo das ciladas do inimigo. Aleluia, Jesus. Mas muitos dizem que é difícil. E por que eles falam isso? Porque eles não querem abandonar seus desejos da carne. Aleluia. Muitos não querem largar a Jesus porque não quer deixar de jogar um futebol. Muitos não querem servir a Jesus porque não querem deixar de usar o WhatsApp. Muitos não querem servir a Jesus porque não querem abandonar o uso das redes sociais. Aí por isso que falam que servir Jesus é difícil. Eu, na época, quando eu me converti, aleluia, Jesus, o inimigo lutou muito na minha mente. Porque na época eu gostava muito de assistir uma novela. Não perdia uma. Então, nessas questões, assim, Satanás lutou muito comigo. Mas, para a honra e glória do Senhor, estamos aí, né? Batizados, servindo a Deus aí já há 20 anos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Satanás luta com todos. Por quê? Porque ele não quer ver ninguém servindo a Deus. Ele não quer ver as pessoas, né, pelejando para ir o quê? Morar na Nova Jerusalém. Porque essa oportunidade o Satanás já perdeu. Aleluia, Jesus. Quando ele se rebelou contra o Senhor. E então ele não quer ficar sozinho lá no inferno. Ele quer colher pessoas, quer colher almas para ele. Por isso que ele luta tanto. Por isso que ele coloca seta na mente das pessoas. Para não estarem o quê? Indo às igrejas. Para não estarem o quê? Aceitando a Jesus. Para essas pessoas estarem indo nas igrejas de porta larga. Porque a palavra de Deus, ela nos confirma que grande é a porta da perdição. Grande é a porta da perdição. Mas a porta para entrar no céu, ela é estreita. Então essas pessoas que estão aí nessas igrejas de porta larga, estão fazendo o quê? Estão fazendo tudo em vão. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque não estão servindo a Deus de verdade. Não estão seguindo aquilo que o Senhor quer que eles façam. Aleluia, Jesus. Aquilo que a palavra de Deus nos deixa, né? Porque aqui nesse livro sagrado tem toda a doutrina do Senhor. Só não entende quem não quer a doutrina de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Então, igreja, servir a Deus não é difícil. É muito fácil. Ainda mais por quê? Porque Deus está ao nosso lado. Servir a Deus é muito bom. Aleluia. E nós temos que dar graça de ter Deus em nossa vida. Porque se não fosse Ele, o que seria de nós? Aleluia. Se até o ar que a gente respira é dele. Aleluia. Se o fôlego de vida que nós temos é dele. Então nós temos que ser gratos ao Senhor. Gratos a Deus. Aleluia, Jesus. E temos que ser firmes. Aleluia. E sempre servir ao Senhor de todo o nosso coração. Porque, glórias a Deus, glória a Jesus. Esse lugar ao qual o Senhor irá nos levar a morar é um lugar tão maravilhoso, igreja. É um lugar tão maravilhoso que, aleluia, Jesus aqui fala que a cidade lá não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque diz que a glória de Deus é tão grande que alumia o lugar inteiro, e o Cordeiro é a lâmpada. Aleluia, Jesus. Tem as ruas de ouro, ruas de cristal. Tem, né, o rio da vida. Glórias a Deus, glória a Jesus. Tantas coisas lindas que tem lá em cima. Glórias a Deus, que a gente escuta, né, de pessoas que já foram arrebatadas ali. Então nós temos que batalhar, igreja, pelejar para nós conseguirmos chegar nesse lugar. Porque se nós não formos para este lugar, a Bíblia
a palavra de Deus nos confirma que é só dois caminhos: é céu ou é inferno, não tem outro. Então nós temos que batalhar e pelejar para ir para o céu, igreja, porque o inferno, aleluia Jesus, não é um bom lugar. Também escutamos testemunhos de pessoas que foram arrebatadas e levadas ao inferno. A coisa lá é feia, é muito feia. O povo sendo atormentado 24 horas ali, a todo momento sendo atormentado, e ali é tormento para a eternidade. Não vai ter volta, aleluia Jesus, não vai ter outro mundo, assim como, né, teve depois que teve a Arca de Noé. Não vai ter outra chance, essa é a chance, é a única chance, aleluia Jesus. Então nós temos que agarrar essa chance com toda a nossa garra, glórias a Deus, e fazer de todo o possível para que nós vamos morar nessa nova Jerusalém com o nosso Senhor, porque lá não haverá mais morte, lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá vai ser só alegria, só bênção, só vitória, aleluia Jesus, glórias a Deus. Então nós temos que lutar, igreja, lutar para que nós possamos, aleluia Jesus, subir para a nova Jerusalém. Aqui no capítulo 22 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela entrará, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus alumia, e reinarão para todos sempre. Então é para sempre, igreja, é para sempre, aleluia Jesus. Então temos que batalhar para ir morar para sempre lá na nova Jerusalém com Jesus, aleluia, glórias a Deus. Então vamos, igreja, nos esforçar na presença do Senhor, vamos, né, fazer mais para o nosso Deus, e também vamos pregar mais, aleluia Jesus, anunciar mais o Evangelho do Senhor cada vez mais. Eu sei que nós já fazemos isso, mas vamos fazer mais e mais, para que mais almas, mais vidas venham ter essa oportunidade de poder ir morar na nova Jerusalém, glória a Deus. Porque quando o Senhor morreu naquela cruz, Ele morreu, não foi por meia dúzia, foi por todos. Foi por todos que o Senhor morreu. Foi por aquele bandido, foi por aquela prostituta, foi por todos, igreja. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós temos que pregar, né? Pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho como Deus ordena. Aleluia, Jesus. Não esconder a verdade, glórias a Deus, porque tem muitas igrejas que escondem a verdade, aleluia, para não perder, aleluia, aquele dízimo gordo, para não perder aquela oferta gorda, para não perder aquele membro, né, que dá um dízimo bom. Por isso que às vezes deixam o quê? O pecado entrar na igreja, aleluia, Jesus. Então, a nossa igreja aqui, para a honra e glória do Senhor, né, não tem disso, glórias a Deus. A nossa igreja não permite nada desses pecados, aleluia, Jesus. Então nós estamos no caminho certo, igreja do Senhor. Estamos no caminho certo e vamos permanecer assim, aleluia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que o Senhor continue falando mais em cada coração nessa noite, né? Aquilo que eu não pude expressar,
que o Espírito Santo fale mais em vossos corações.